Olá, amigas, olá, amigos deste nosso podcast Momentos com Joana de Ângeles em 30 minutos. Hoje, mais uma vez, no dia 23 de outubro de 2025, nesta quinta-feira, nós vamos apresentar a terceira parte do capítulo 1 do quinto livro da série psicológica transpessoal, O Ser Consciente. Esse livro, ele é muito profundo e nós, para que vocês possam entender um pouco melhor, nós dividimos o primeiro capítulo em partes. O título é Modelos e Paradigmas, porque a Joana, neste capítulo, ou nesta parte que nós chamamos dentro deste capítulo, ela vem falar dos modelos que aconteceram antes da psicologia transpessoal. Esses paradigmas que alguns caíram e outros ficaram. Vamos, então, tirar o véu da letra, como se diz, né? Tentando trazer para nós de uma maneira mais simples. A nossa benfeitora vai dizendo assim: o processo da evolução, porque o ser consciente fala da evolução do ser humano. Nós que ainda estamos em formação, em virtude de estarmos no planeta Terra, num planeta de provas e expiações, já com um pezinho no mundo de regeneração. Entretanto, ele está no segundo ciclo evolutivo. Ele, planeta, e o homem, que vive no planeta nas duas dimensões, espiritual e material. Então, esse processo evolutivo, antropológico, sociológico e psicológico da nossa humanidade, vem impondo, durante um certo tempo, ao longo do tempo, necessárias releituras e revisões de paradigmas variados, que entram muitas vezes em choque com descobertas novas sobre o pensamento. E aí é natural a aceitação cultural de processos renovadores, mais estruturados na experiência humana diante daqueles outros conceitos tradicionais. Aí a benfeitora vem usar a psicologia e ela diz: na área psicológica, por exemplo, a rigidez dos postulados ancestrais, sim, sim, não, não, como era dito, vem sofrendo fissuras estruturais diante da volumosa contribuição das filosofias orientais, ora desveladas aqui no Ocidente, ao mesmo tempo em que as conquistas relevantes da parapsicologia, que nós já falamos, da psicotrônica, da psicobiofísica, da física quântica e da biologia molecular, que vem confirmando os paradigmas do espiritismo. Paradigmas estes que nós estamos inseridos, dilatando, dessa maneira, o campo da realidade humana, antes do berço e depois do túmulo. O que acontecia antes do berço? O que acontece depois do túmulo? Modificando dessa maneira a concepção dos estados alterados de consciência que deixaram de ser patológicos para se confirmarem como estados reais. Onde nós estávamos antes de nascermos? No mundo real, no mundo estruturado espiritual. Para onde nós vamos
depois que desencarnarmos, para o mesmo mundo. Muitas vezes em lugares diferentes, mas para o mundo espiritual. Assim, depois de muitas discussões, a Joana, neste capítulo, nos mostra a quarta força, é o capítulo 1. Ela vai dizendo: o advento da psicologia transpessoal, a chegada dessa psicologia que transcende o corpo, é além da matéria, ocorreu num momento grave do desalinho comportamental das gerações novas. Dos anos 70 do século passado. E por se tornar evidente, muito evidente, a necessidade do desenvolvimento do que nós já estudamos da psicologia humanística, surgida na ocasião, por ampliação de conceitos, de novos paradigmas, qual sucedeu consoante previra Maslow, o nosso querido Maslow. Assim, essa psicologia transpessoal tem como meta ampliar a sua área de pesquisa, levando em conta as experiências do ser humano, ainda em formação, em laboratório e em comportamento humano. Desse modo, com vinculação às necessidades do equilíbrio da saúde fisiopsíquica e da satisfação planificadora. Então, a nossa benfeitora vem trazendo um escopo da necessidade de modelos novos, usando o paradigma do Espiritismo. Dessa maneira, estrutura-se nas conquistas da ciência contemporânea, unidas elas às contribuições vivenciais da experiência oriental, não podemos esquecer da experiência oriental. Até porque o Oriente chegou antes do que o Ocidente no planeta Terra, desenvolvendo assim as possibilidades adormecidas da criatura, o seu incessante vir a ser. Quem sou eu? A sua proposta da psicologia transpessoal, a proposta bem objetiva, é tornar-se parte das multidisciplinas do comportamento que contribuem para o logro da saúde integral. Muito importante unir a psicologia transpessoal com a saúde, a busca da saúde integral. E integral mental, porque a mente é onde está o nosso pensamento. A nossa tela mental é onde tudo se organiza a partir do espírito, do ser pensante. Então, é impossível nós descartarmos hoje alguns fatos alterados, isto é, fatos dos estados alterados de consciência, que são importantes para o equilíbrio fisiológico e o bem-estar psicológico dos indivíduos. Dessa maneira, o ser transcendental, ele deixa dessa forma do estado paranoico que antes de 70 era visto não só no século passado, mas como nos séculos anteriores. Era visto assumindo uma paranormalidade distônica e que hoje nós estamos tentando ver o seu comportamento com a sua realização psicológica. O ser psicológico, que ainda está em formação, como é que ele se comporta? Ele se comporta trazendo as suas experiências
de outras reencarnações. Nós vamos, neste livro, entender o processo reencarnatório, que é um processo real, não é espírita. A reencarnação existe para todos os universos. A reencarnação é do cosmos. Então, as experiências terapêuticas de muitos analistas transpessoais demonstram que os seus pacientes transcendem os níveis normais de consciência. Quando? Quando eles são estimulados por drogas químicas, ou por autossugestão, ou por yoga, ou por hiperventilação, ou indução hipnótica, concentração, um pouco de meditação, a oração ou interferências mediúnicas. Ou seja, os pacientes, eles mudam o seu nível de consciência quando estão visitados por esses estímulos exteriores que chegam ao interior do homem. Nesses estados, então, dilatam-se-lhes a percepção dos sentidos, fica tudo maior, a lucidez, o conhecimento do passado e do futuro, como expressões essenciais da natureza humana, após os quais há um retorno à saúde. Quando saem desse processo, quando em psicoterapia, eles vivem melhor o seu bem-estar do relacionamento interpessoal entre as pessoas. Os estudos dizem que é muito compensador para o analista descobrir essa melhoria do seu paciente. Então, a nossa benfeitora Joana vai dizendo: o ser humano, desse modo, deixa de permanecer, de ficar fragmentado para tornar-se inteiro. Ou seja, ele pode adquirir novas concepções. Todos os modelos e paradigmas são passíveis de revisão, confirmação ou modificação. Tudo nos universos se modificam, se transformam. Nada fica parado. Então, estudos da psique terão que ser avaliados, terão que ser estudados e, se necessários, modificados. Aqueles modelos antigos psicológicos, com uma visão bem estreita, eles são conquistados através do pensamento humano, do inconsciente ou do eu profundo. Na atualidade, existe hoje uma larga documentação experimental sobre o fato, que veio facultar o surgimento do modelo transpessoal e dos seus atuais paradigmas. Estudos renovadores da área do conhecimento. A psicanálise, por exemplo, tem concepção específica em torno do determinismo ou da determinação da conduta, conflitando com a natureza da modificação do comportamento. O comportamento se modifica? Se modifica. O psicanalista enfatiza as forças intrapsíquicas como muito fundamentais, predominantes, responsáveis pelo comportamento. Já a outra área, os comportamentalistas, estabelecem como indissociáveis da conduta as condições ambientais. E nós sabemos, hoje, com muita certeza, que as condições ambientais, elas são muito fortes. São sempre presentes as nossas mudanças, para melhor ou para pior. Nós vemos isso num exemplo muito simples que trazemos do dia a dia. Gêmeos univitelinos, ou seja, gerados
do mesmo ovo, quando educados em lugares diferentes, eles têm muitas diferenças de comportamento. A genética não é predominante, só ela. Ela tem vários fatores que a modificam. Assim, a nossa benfeitora diz, surge o quesito da motivação, determinando também o comportamento. Seja a libido, motivação freudiana, o anseio de superioridade como superação dos instintos agressivos, modificação ou motivação adleriana, de Adler, ou o imperativo ambiental, motivação comportamentalista, o ser, seja pela libido, pelos instintos agressivos ou pelo ambiente, ele é levado ao êxito nas suas buscas, não podendo fugir a uma ou outra dessas condições. São 3 condições trazidas pela Joana: freudiana, adleriana e comportamental, no sentido do ambiental. Vejamos, então, antes desse alargamento dessa visão transpessoal, todas as experiências místicas eram tidas como neuroses narcisistas. A pessoa narcisa gosta de sofrer, sofre porque quer. E a conquista da sua iluminação era considerada como uma automática regressão a estágios intrauterinos, como se ela precisasse se sentir no útero materno. Quando hoje pode sair do útero e ir para outras reencarnações anteriores ao útero. Nesses choques de modelos e propostas, torna-se inevitável, meus amigos, sem dúvida nenhuma, a disputa em torno do que seria verdadeiro. Mas nós não podemos, como a nossa benfeitora diz, desprezar os paradigmas e os modelos anteriores que nos levaram a esse tópico novo. A ancestralidade não pode ser jogada fora. Tem que ser trabalhada, modificada. É um momento de transição, mas um momento muito novo para a aceitação de muitos. Concluindo dessa maneira, a nossa Joana salienta: o estudo transpessoal não pretende ser único. Aliás, ele não pode ser único, porque ele não é o único. Antes, esse estudo, alarga os conceitos existentes, respeita-lhes a vitalidade, busca desenvolver e ampliar as dimensões da natureza humana e a sua realidade intrínseca do ser. Quem sou eu? De onde eu vim, para onde eu vou? O que eu faço nesta atual vida, que para nós é reencarnação? Qual a proposta que eu trouxe? Será que eu já pensei nisso? Será que eu estou pensando, analisando se eu estou agindo corretamente? Ou se eu preciso modificar-me um pouco, já que eu não tenho a lembrança nata do que eu prediz para a minha oportunidade reencarnatória? Qual seria o nosso potencial? Qual seria o potencial da nossa reencarnação? Não sabemos. Mas nós podemos ver pelas nossas ações, pelas nossas opções, pelos nossos gostos. Se nós estamos seguindo um paradigma bom ou se estamos desajustados. Se estamos desajustados, vamos parar.
Vamos programar algo diferente. Vamos ver onde foi que eu mudei de escopo. Onde foi que eu saí daquela trilha que eu já tinha. Assim, unindo tecnologia, bem avançada hoje, e observação, a experiência e o treinamento paranormal, desenvolve-se os recursos latentes no rumo do infinito. Ou seja, são desenvolvidas muitas atividades. E ela volta, no final deste tópico, a falar da junção do Oriente e do Ocidente. Então, ela diz: o novo modelo de paradigma transpessoal, portanto, estrutura-se em dois polos, na sabedoria dos dois polos. Do polo do oriental, Oriente ou oriental, e nas modernas experiências do Ocidente. Experiências essas que, na realidade, vêm nos mostrar, fazendo um link com a doutrina espírita, trazendo para nós a busca da chegada de Jesus no planeta, que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, trouxeram para nós, além das cartas de Paulo, nós vamos entender que Jesus, sendo guia e modelo do nosso planeta, sendo governador do planeta, ele sempre orientou o renascimento antes do Homo sapiens, quando o mundo era altamente primitivo. E aqueles que renasciam para produzir no planeta mudanças novas. Quando nós estudamos o Espiritismo, nós estudamos os reinos da natureza. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Desculpe, o reino animal, o reino hominal e o reino angelical. 5 reinos. Um desenho muito tosco, porque entre os reinos, no planeta Terra, em todos os cosmos, ou melhor, em todas as áreas planetárias, no nosso cosmo, em todas as áreas planetárias, há um desenvolvimento entre um reino e outro. Então, o princípio inteligente, ele habitou o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. O reino animal. Para ele mudar-se de reino, por que ele precisava mudar de reino? Porque a sua concepção de pensamento era um pensamento muito determinado pela divindade. Então, ele precisava ter um pensamento mais solto do seu domínio, do seu querer. Então, precisava que aquele ser animalizado, que já trazia muito conhecimento, pudesse ser alterado. Então, no mundo espiritual superioríssimo, o princípio inteligente foi transformado em espírito, dando ao novo ser, que se chamou ser humano, a oportunidade da escolha livre,
com menos determinismo, mais escolha. Então, vejamos, o animal. Será que o animal ele tem ideia de onde ele vai nascer? Será que o ser humano tem ideia de onde ele vai nascer? O ser humano, com certeza, porque existe uma programação pré-reencarnatória, onde por muitos anos espíritos superiores trabalham para que aquele ser reencarnante possa entender e aceitar a sua nova família. Ou seja, a sua genética física, porque a genética espiritual é dele. Qual o ambiente que ele vai chegar? Será que aquele ambiente vai influenciar na sua vida? Então, desse modo, nós vemos Jesus em uma revelação. Ou seja, a doutrina dos Espíritos nos dizem que nós tivemos 3 revelações. A revelação de Moisés, a revelação de Jesus e a revelação do Espiritismo. Qual a diferença? A revelação de Moisés era uma revelação que era, sem dúvida nenhuma, para resolver aquele mundo politeísta de vários deuses, um só Deus, Yahvé. Mas ainda um Deus muito cruel. Para a época, altamente necessário, porque aquele ser que tinha as suas tendências animalizadas, ele ainda não sabia como amar. Daí veio aquele legislador, Moisés, para legislar o que devia ser feito, o que não. Trouxe até, de um modo mediúnico, transpessoal, paranormal, as tábuas ou a tábua da lei, com os 10 itens do bem-estar humano. Depois veio Jesus, já com um Deus só, transformando esse Deus em amor, trazendo para nós o Pai amor, não o Pai de choro e ranger de dentes. E ele nos mostrou que ele não podia jogar fora nada que tinha acontecido antes da chegada dele. Daí a Joana entender isso e trazer que a psicologia transpessoal não vai jogar nenhum paradigma fora. Ela veio para se atualizar, se modificar, se paramentar de novas experiências como um novo modelo do Oriente e do Ocidente. Oriente e Ocidente. E depois veio o Consolador que Jesus prometeu, que é o próprio Espiritismo, que vem nos mostrar que somos os seres inteligentes do universo. Então, nesse capítulo, nessa parte de modelos e paradigmas, essa junção do Oriente e o Ocidente, ela compõe o homem como um ser interior, que ele tem sentimentos, que ele é formado de 3 corpos: espírito, perispírito e matéria. Conforme a proposta de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Embora, muitas vezes, a nomenclatura diferenciada
que vem sendo adotada pelos psicólogos e terapeutas, não tenho exatamente essas palavras. Então, nós esperamos que nesses 30 minutos que estivemos juntos, esperamos eu e a Laila Fernandes que vocês tenham buscado entender a força dessa atualização transpessoal, dessa psicologia transpessoal. Daí nós temos essas obras. 16 obras, meus amigos. Nós estamos nos despedindo, a nossa hora já chegou, dizendo: é importante o nosso podcast, mas se vocês puderem, baixem o livro, comprem um livro, leiam o capítulo O Ser Consciente, do Ser Consciente, a quarta força. Leiam esse livro 5 da psicologia transpessoal, da série psicológica da Joana de Ângeles, série psicológica transpessoal da Joana de Ângeles. Espero que vocês tenham se sentido confortáveis. Nós aguardamos vocês daqui a 15 dias. Muito interessante, porque já estaremos no mês de novembro. Assim, amigos, até lá, até novembro. Muito obrigada pelo apoio de todos. Deixem lá os seus recados. Fiquem bem. Como gostamos de falar, paz e bem franciscanos.